Boa noite, seja muito bem-vindo a mais um programa Conhecendo Nossas Doutrinas, né? São doutrinas da Igreja Adventista do Sétimo Dia que foram extraídas da Bíblia Sagrada. Então, todos os domingos nós estamos conhecendo, né, uma doutrina da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Vamos louvar o nome do nosso Deus nesse instante, cantando esse belo hino por belezas naturais. Louvemos ao Senhor nesse instante. Louvado seja o Senhor por esse belo hino que acabamos de louvar ao Senhor, né? Vamos orar nesse instante. Bom Deus, bom Pai, te pedimos a tua presença conosco ao darmos início a este culto evangelístico em nome de Jesus. Amém. Muito bem, como prometido, né, todos os domingos nós teremos o privilégio de assistir Momentos de Saúde, né? Programa este preparado aí pelo Cevisa, lá de Engenheiro Coelho. E nós vamos assistir então mais um desses vídeos que com certeza é de suma importância para a nossa vida e também para que possamos criar, né, bons hábitos. Vamos assistir então esse vídeo. Todos os vegetais que vão ser consumidos com casca ou que não vão ser cozidos devem ser higienizados com mais cuidado. Legumes e frutas com casca porosa ou irregular, como cenoura, nabo e abacaxi, devem ser lavados com uma escovinha. Folhas como alface devem ser lavadas uma por uma, com o caule virado para baixo. Após retirar toda a sujeira, que era facilmente vista, coloque o vegetal numa vasilha e cubra com água. Acrescente hipoclorito em quantidade indicada pelo fabricante e deixe de molho pelo tempo indicado no rótulo do produto. Retire os vegetais do molho e enxague bem em água corrente. O melhor sanitizante que existe é o cloro, por isso o uso do hipoclorito ou água sanitária. Tem que ser uma água sanitária que tenha escrito no rótulo
que é possível ser usado em alimento. Que hoje tem água sanitária que tem perfume, eu não posso usar essa. Tem que estar escrito no rótulo. E cada sanitizante tem uma concentração diferente dependendo da marca. Então eu preciso sempre ler o rótulo e ver quantas gotas que eu uso para 1 litro, quantas colheres que eu uso para 1 litro, fazer a diluição correta e deixar os alimentos de molho no tempo correto. Tem em sua cozinha uma escovinha e uma bucha separadas para lavar os vegetais. E nunca use sabão ou detergente para higienizar o que você vai comer. Não pode usar detergente para lavar verdura, para lavar fruta, porque o detergente tem uma função de tirar a gordura. Essa face, essa couve tem gordura? Não tem. Então não dá para eu lavar com detergente, porque eu não quero tirar a gordura daquele alimento, eu quero tirar as bactérias, lesmas, minhocas que tem ali. Eu quero tirar algum animal que tem ali, não é gordura. Então o detergente não vai ajudar, vai deixar só o alimento espumando. Evite consumir produtos que foram adubados com esterco de porco e de galinha. Frutas, legumes e verduras orgânicos são mais sujos, mas quando são bem lavados, são mais benéficos para a saúde. Então, se tem uma lagarta, aquele alface é bom. Ela está comendo, está vivendo, então é um alface saudável. Então, o alimento orgânico ele vai ser mais sujo mesmo, porque ele é mais natural. Mas não tem problema, limpa, lava a terra, limpa direitinho e come. Muito bem, mais uma dica aí, né, especial e importante para todos nós, ok? Muito bem, vamos ao tema então desta noite, né? A criação. Esse tema faz parte aí do bojo, né, de doutrinas da Igreja Adventista do Sétimo Dia, né? Vamos orar então ao Senhor pedindo a sua orientação. Bom Deus, bom Pai, iremos agora abrir a Tua Palavra para entendermos mais uma doutrina da Igreja Adventista do Sétimo Dia que foi retirada da Bíblia Sagrada. Dá-nos entendimento nesse instante, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, então falando sobre a criação, como é essa questão de criação, né? Nós cremos em que Deus criou o mundo em 6 dias e no 7º dia, então, Ele descansou, né? Então, dizer que você é um criacionista é importante que você tenha em mente que Gênesis capítulo 1 é verdadeiro. E por que eu estou dizendo isso? Porque, infelizmente, amados irmãos, existem muitas denominações cristãs. Porque as outras que não são cristãs não precisa nem dizer, né? Eles não têm nem obrigação de acreditar. Mas aqueles que se dizem cristãos, eles deveriam respeitar Gênesis capítulo 1. E sabe que alguns deles dizem que Gênesis 1, 2 e 3 são alegorias, são fábulas, né? Que Apocalipse capítulo 20, 21 e 22 também são alegorias, são fábulas. E são cristãos. Então vamos ver se a Igreja Adventista está correta em crer na criação. Então tome a sua palavra, aliás, a palavra de Deus em Gênesis capítulo 1. E vamos estudar o capítulo 1 para que nós possamos entender a criação. Pegou aí a sua Bíblia? Pegou o seu smartphone? Então vamos juntos, né? Vamos ler juntos aqui na palavra de Deus. Vamos ver o que a palavra de Deus fala sobre a criação. E eu quero fazer um trato com você. O que está escrito aqui é o que nós vamos crer. Não que as pessoas dizem aí, que pastores dizem aí, que bispos dizem aí, que padres dizem por aí. Não. Nem teólogos. Nós queremos ver tão somente pela palavra de Deus. Então vamos fazer um trato aqui. O que nós lermos aqui é o que nós vamos crer, porque esta é a palavra de Deus. Ok? Combinado? Fechado? Então vamos lá. Gênesis capítulo 1 nos diz assim: no princípio criou, lembra da semana passada? Elohim. O que era Elohim? Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, né? Uma unidade composta. No princípio criou Deus Elohim, os céus e a terra, né? A terra, porém, estava sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Aqui a palavra de Deus nos diz que a terra era sem forma e vazia.
E Deus, então, agora começa a sua criação. Né? Diz assim, ó, verso 2. Aliás, verso 2 já lemos, né? Verso 3. Disse Deus, haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas. Chamou Deus a luz dia, e as trevas noite. Houve tarde e manhã o primeiro dia. Quando nós entramos num ambiente escuro, num banheiro escuro, num quarto escuro, numa sala escura, numa garagem escura, num lugar escuro, a primeira coisa que pelo menos eu já vou procurar, amados irmãos, o que é? Um interruptor para ligar a luz. Para dar luz àquele lugar, né? Iluminar aquele lugar escuro. Então a terra era sem forma e vazia, era escura. E Deus então o que? Ligou a luz, né? Ele formou a luz, ele criou a luz e iluminou toda a terra. E é interessante que ele fez isso e houve tarde e manhã e o primeiro dia. E aqui vem uma coisa muito importante. Essa palavra dia no hebraico quer dizer Ion. Ion quer dizer, traduzido para o português, um dia literal de 24 horas. Veja que interessante, amados irmãos. Por que isso é importante? Porque muitos pregam por aí, ensinam por aí de uma forma errônea, que houve realmente a semana da criação. Só que essa semana, cada dia foram milhares e milhares de anos. Não é verdade, não há amparo bíblico. O trato nosso era o quê? Ver pela Bíblia. Então lá no original, lá no hebraico, a palavra dia é Yom, Y-O-M, e Yom, Y-O-M, quer dizer um dia literal de 24 horas. Então, a semana da criação é uma semana literal, cada dia possuindo 24 horas. Né? Vamos continuar. Verso 6. E disse Deus, haja firmamento no meio das águas e separação entre as águas e águas. Fez, pois, Deus o firmamento e separação entre as águas debaixo do firmamento e as águas sobre o firmamento, e assim se fez. E chamou Deus ao firmamento os céus, houve tarde e manhã, o segundo dia. No segundo dia, Deus agora separa, né, o firmamento, e ele separa então aqui a parte, né, da terra. O segundo dia, o segundo Yom. Verso 9, disse também Deus, ajunte-se as águas debaixo do céu num lugar e apareça a porção seca, e assim se fez. E a porção seca Deus chamou terra, e o ajuntamento das águas de mares, e viu Deus que isso era bom. E disse, produza a terra relvas verdes que deem sementes e árvores frutíferas que deem fruto segundo a sua espécie, cuja semente seja nela sobre a terra, e assim se fez. A terra, pois, produziu relva, ervas que davam sementes segundo a sua espécie, e árvores que davam frutas, cujas sementes estavam nele, conforme a sua espécie, e viu Deus que isso era bom. Verso 13, houve tarde e manhã e o terceiro dia. No terceiro dia, Deus então separou terra, separou água, e agora colocou um carpê maravilhoso sobre a terra, né? Aquela grama verdinha, aquela relva verdinha, colocou flores, colocou árvores para sombra, árvores frutíferas. Enfim, Deus criou o que nós conhecemos aí de jardins, né? E quantos jardins maravilhosos nós conhecemos. Eu lembro, por exemplo, do Jardim Botânico lá em Curitiba, que lugar maravilhoso. Existem outros lugares, outros jardins maravilhosos aí espalhados pelo mundo, né? Que nós ficamos assim estupefatos quando olhamos aquilo ali. Imagine a criação de Deus, né? Tudo era perfeito como deveria ser esse jardim. Mas não para por aí, agora nós vamos para o quarto dia. Nos diz então, aí no verso 14, disse também Deus, haja luzeiros no firmamento dos céus para fazerem separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais, para estações, para dias e anos, e sejam para luzeiros no firmamento dos céus, para iluminar a terra, e assim se fez. Fez Deus os dois grandes luzeiros, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite, e fez também as estrelas. Olha que maravilha, verso 17, e os colocou no firmamento dos céus para iluminarem a terra. Verso 18, para governarem o dia e a noite e fazerem separação entre as luzes e as trevas, e viu Deus que isso era muito bom.
houve tarde e manhã, o quarto dia. Deus agora então cria, né, o sol, cria a lua, cria as estrelas, os coloca no firmamento, o sol para governar o dia, a lua para governar a noite. E mais, né, para governar as estações, para governar as semanas, para governar os anos. Queridos irmãos, que Deus maravilhoso, Deus Criador dos céus e da terra, né? Mas continua, queridos, vamos agora para o quinto dia. Disse também Deus: povoem-se as águas, enxames e seres viventes, e voe as aves sobre a terra, sobre o firmamento dos céus. Criou, pois, Deus os grandes animais marinhos e todos os seres viventes que rastejam, os quais povoam a terra, as águas, segundo a sua espécie, e todas as aves segundo as suas espécies. E viu Deus que era bom, e Deus os abençoou, dizendo: sede fecundos, multiplicai-vos e enchei as águas dos mares, e na terra se multipliquem as aves. Houve tarde e manhã, o quinto dia. Queridos irmãos, agora esse jardim estava começando a ser povoado de aves, pássaros, tudo aquilo que voa ou anda pela terra, que nós conhecemos por aves, por pássaros, e também tudo que habita nas águas, seja mar, seja rio, seja lago. Deus criou os grandes animais marinhos, Deus criou os pequenininhos, né, os menorzinhos, Deus criou também e os colocou ali. E Ele deu a capacidade de multiplicação daquelas espécies. E agora no verso 24 nos diz: disse também Deus: produza a terra seres viventes conforme a sua espécie, animais domésticos, répteis e animais selváticos segundo a sua espécie, e assim se fez. E fez Deus os animais selváticos segundo a sua espécie, os animais domésticos conforme a sua espécie, e todos os répteis da terra conforme a sua espécie, e viu Deus que isso era bom. Agora, amados irmãos, todos os animais que você conhece, Deus criou ali no sexto dia. E é interessante a diversidade desse artista chamado Deus, né? Ele criou, por exemplo, o leão, que é totalmente diferente de um cachorro que é tão diferente de um elefante que é tão diferente de uma girafa que é tão diferente de um boi, e assim por diante. Olha a criatividade de Deus ao criar esses animais. E ainda ele disse: vocês irão multiplicar as suas espécies. Mas agora, no sexto dia, Deus cria a obra-prima da sua criação. Nos diz a palavra de Deus, então, que Deus agora toma o barro, né? E ele, então, cria um boneco gigante de mais ou menos uns 4 metros de comprimento. E ali, ele ao criar esse boneco, né, nos diz a palavra de Deus, então, que ele coloca ar no nariz, nas narinas desse boneco, e esse boneco agora é um ser vivente, Adão, o primeiro homem. E eu fico pensando, queridos irmãos, qual deveria ser a beleza de Adão. Deus mesmo criou, né? E depois nós vimos que Deus criou a sua mulher Eva. Que mulher linda deveria ser, a mais linda de todas, né? Há muitas mulheres lindas nesse mundo, inclusive a minha esposa, as minhas filhas, né? A minha mãe, né? São mulheres lindas, as minhas noras, mas elas não chegam próximas a Eva, porque Eva com certeza era maravilhosa, era linda, tirada das mãos do Senhor. Mas vamos aqui, nos diz aí no verso 26, também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e que ele tenha domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre todas as terras e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra e sujeitai-a e dominai-a sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo animal que rasteja pela terra. É interessante que o verbo aqui, domínio, lá no hebraico hadar, que quer dizer rei sobre, né?
Então, toda a criação está sob o domínio do homem. Mas agora, ao terminar essa criação, no capítulo 2 de Gênesis, nos diz a palavra de Deus: assim foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército, e havendo Deus terminado no dia 7º a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito, e abençoou Deus o dia 7º e o santificou, porque nele descansou de toda a obra de Criador que fizera. Queridos amados irmãos, esta é a semana da criação. Uma semana, como vos disse, pela Bíblia, uma semana literal. Não uma semana como muitos pregam por aí, cada dia milhões e milhões de anos. Não. A Bíblia nos diz que cada dia da criação foi um dia literal de 24 horas. Né? Mas alguns poderão ter dificuldades, né, ao tentarem perguntar, né, pastor, como eu posso saber que o sábado é o 7º dia mesmo, se lá em Gênesis capítulo 2 não está dizendo sobre o sábado, está falando apenas sobre o 7º dia? E sabe que eles têm razão, né? Porque se nós pegarmos alguns calendários por aí, a semana começa na segunda-feira. Então, quando que vai ser o 7º dia? No domingo. Então, eles têm razão. Só que, como a promessa que nós fizemos aqui, né? O trato que nós fizemos aqui antes de iniciar o estudo dessa noite, é que nós iríamos ver pela Bíblia, e não somente pela Bíblia. Não que as outras pessoas pregam, e nem que o calendário muitas vezes diz por aí. Nós vamos pela Bíblia. Então, esse primeiro texto aí que eu coloquei, Êxodo capítulo 20. Tome a sua Bíblia aí, o seu smartphone. Êxodo capítulo 20, versos 8 a 11. Então, Êxodo capítulo 20, versos 8 em diante. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. E aqui vem a resposta, queridos. Olha a resposta bíblica. Mas o 7º dia é o sábado. Tá vendo? Êxodo, capítulo 20, verso 10 diz: mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus, né? Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva, nem teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro, porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Está vendo aí, amados irmãos? Deus criou então o mundo em 6 dias e no 7º dia ele descansou. Vamos a outro verso, outro texto, João, lá no Novo Testamento, Evangelho de João, capítulo 1, abra aí a sua Bíblia, João, capítulo 1, versos 1 a 3, diz a palavra de Deus assim, ó: no princípio era o verbo. Quem é o verbo? Jesus. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Então aqui nos diz que Jesus estava na semana da criação. Jesus estava ali na semana da criação. Outro texto, Hebreus capítulo 11, verso 3. Hebreus capítulo 11, verso 3. Pegue a sua Bíblia, eu também estou pegando a minha Bíblia aqui. Hebreus capítulo 11, estou aqui no capítulo 10, capítulo 11, verso 3, a palavra de Deus nos diz assim: pela fé, olha que verso importante, pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem, ou seja, Deus não precisou de nenhuma matéria-prima para fazer este mundo. Ele apenas falou e tudo se fez. A exceção foi quando Deus criou o homem, né? Tomou do barro e criou então o homem. Olha esse texto fantástico. Deus é o Criador de todas as coisas e revelou nas Escrituras o relato autêntico da sua atividade criadora. Em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, e tudo tem vida sobre a terra, e descansou no 7º dia dessa primeira semana. Eu pergunto, amados irmãos,
A nossa conversa começou com um trato, né? Nós vamos crer no que a palavra de Deus diz. Terminamos. E eu pergunto, você crê numa semana literal de 24 horas? Então, queridos, a semana que você vive, que é uma semana literal, quando chega no sábado, então o que você e eu devemos fazer? Devemos descansar. E porque esse dia é um dia abençoado e um dia santo, santificado. Por isso que no dia de sábado eu vou à igreja. Eu vou comungar com o Senhor. Porque eu sou criacionista. E eu creio que o sábado faz parte do quê? Do pacote da criação. Então você, querido, que crê na criação, mas não guarda o sábado, você não pode ser criacionista, não. Me desculpe. O nosso trato foi pela Bíblia. E nós vimos pela Bíblia Sagrada que o sábado faz parte da criação e que é uma semana literal de 24 horas. Portanto, esse sábado não se perdeu ao longo dos séculos e séculos. É o mesmo sábado. Ontem, quando você foi à igreja, você guardou o sábado da criação. É a mesma semana, não houve interrupção. Né? Ao longo dos séculos, ao longo dos milênios, é o mesmo sábado, o sábado da criação. Então, que Deus continue, querido, te abençoando e que essa doutrina que a Igreja Adventista crê possa ser uma doutrina que você também creia. Então, nós fizemos uma prova de novo e vimos que a Igreja Adventista está certa em ser uma igreja que crê na Semana da Criação. Que Deus possa nos abençoar. Esse hino aqui é um hino maravilhoso porque ele fala do Criador, né, da natureza, do Criador de todos nós, o Criador da terra, dos céus e do mar, né? Vamos louvar então. Esse hino, ele está como o número 7 do nosso hinário adventista. Louvemos ao Senhor nesse instante. Lindo esse hino, né, amados irmãos, falando do nosso Deus,
Criador dos céus e da terra. Oremos ao Senhor. Bom Deus, bom Pai, muito obrigado por mais um momento especial que tivemos da Tua Palavra, estudando sobre as doutrinas da Igreja Adventista do Sétimo Dia, hoje a criação, e entendemos através das Sagradas Escrituras que essa semana foi uma semana literal e que o sábado que hoje guardamos, que observamos, é o sábado lá da criação. Portanto, ó Deus, que continuemos a louvar o Teu santo nome, que possamos continuar a ser criacionistas, observadores do santo sábado também. Que aqueles que precisam ter uma mudança em sua vida em relação a pensamentos quanto à criação, a semana da criação, que o Senhor, através do seu Santo Espírito, possa ajudá-los. Dá-nos agora, ó Deus, uma noite de sono reparador e estejas conosco nessa semana que iniciou-se hoje, que o Senhor esteja conosco, nos guardando e nos protegendo de todo mal, de todo perigo, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus queridos, foi uma alegria poder estar com vocês durante esses momentos e onde estivemos estudando, mais uma doutrina da Palavra de Deus. Que você tenha uma noite muito feliz e uma semana, que começou hoje, nesse domingo, mas que essa semana seja uma semana muito abençoada, que Deus te guarde de todo mal, todo perigo, e que na semana que vem, se Deus nos permitir, vamos estar juntos novamente, estudando mais uma doutrina da Palavra de Deus. Tenha você uma noite muito feliz e abençoada.